Tá, cara, tem umas coisas que eu queria falar, mas não sei se dá tempo, não sei, enfim. Tá, a menina do metrô é o seguinte, é que eu contei uma história de uma batalha espiritual, eu teria que contar só essa história de uma forma mais resumida, então. Tá, Tá. então, como a galera pediu aqui, aí se conta Mas a do. galera não quer uma história nova, porque isso aí eu contei no último podcast, mas Lá no enfim, Isso no é podcast, você contou lá? dos Eu não. nossos manos. É que eu não vi essa história, né? Não sei se a galera do meu canal viu. Aí é com Tá, então você. vamos mandar. Aí é com você. Boa. Que aí eu já vou separando Então, as perguntas aqui. quando eu abri o coronário com 30 anos de idade, depois de um desapego material, que a gente abre aqui com serviço sem pedir nada em troca, e aqui se abre com a não materialidade, tá? Aqui você abre, quanto mais você abre aqui, mais você desconecta do terreno, digamos assim, tá? Então, o que acontece? Vou já entrar aqui na batalha, tá? Eu entrei no metrô, indo para a zona norte de São Paulo, tá? Eu estava numa missão já de dar um aviso lá para uma pessoa, enfim. Quando eu entrei no metrô, eu estava com o coronário aberto, então eu estava vendo todos os corpos espirituais. Lembrando que tem a consciência do todo, a consciência do todo vai se fragmentando enquanto entra nos corpos, tá? Então, no corpo espiritual, a consciência está mais ampla. No corpo físico, a consciência já diminui. E assim vai. Lembrando que os bichos, eles têm níveis de consciência também, tá? Os níveis têm níveis de corpo espiritual também. Que é uma conversa que, não sei, tem tanta coisa para falar. E o que acontece? Eu entrei nesse metrô. Na hora que eu entrei, eu já fui intuído que eu tinha que sentar numa cadeira. Tentar fazer aqui, com a mão. Que eu tinha que sentar numa cadeira. E tinha uma menina atrás, né? Eu ainda não tinha ganho muito assim a fita, mas eu entendi que eu tinha que ficar atrás da menina. Então eu sentei, a menina estava atrás de mim, tá. E aí eu sentei, eu olhei para o lado e eu vi um cara com o corpo espiritual de luz. Aí eu olhei para frente e vi duas pessoas sentadas de costas para mim, mas na hora que eu olhei para elas, elas olharam para mim. E elas tinham o corpo espiritual de luz. Aí eu olhei para o lado, é que não vai dar para fazer aqui direito, né? Mas eu olhei para o outro lado e tinha duas velhinhas que estavam olhando para o lado esquerdo, mas espiritualmente, o espírito delas estava mandando uma mensagem para o lado direito, olhando para a menina, tá? Porque você está fisicamente olhando para um lado e espiritualmente estava olhando para o outro, tá? E elas estavam mandando uma mensagem para a menina que eu entendi ali na hora que era tipo uma semente, elas estavam plantando uma semente espiritual na alma da criança. E aí, quando eu olhei, porque tinha um cara do meu lado, então quando eu olhei aqui para a parede aqui do metrô, assim, tinha dois caras. Um estava com uma energia escurecida, ou seja, ele era uma entidade, ou ele estava com uma entidade, enfim, trevosa, vamos chamar assim, escurecida, assim, né, sombria, vocês dão o nome que vocês quiserem. Na verdade, ele era, né, ele próprio, né, e do lado dele tinha um amigo dele, que estava ali colado, e estava com a energia sendo chupada. Quando a energia é chupada, é o vermelho, né, é um vermelhinho que vai saindo e começa a ficar uma nuvenzinha bem fraquinha e porosinha, porque o espírito sombrio, ele está chupando a energia do amigo ali, e aí o amigo fica até chupado mesmo, assim, energeticamente você vê chupado, e aquele vermelhinho indo embora, que é energia vital. Sempre tem isso em batalhas espirituais, quando tem um espírito trevoso, sempre tem alguém sendo chupinhado, tá? Eu posso contar várias histórias sobre isso, até em centros, tem muita coisa que daria para falar, mas enfim, o que acontece? E um deles, esse que estava com o corpo espiritual bem escurecido, ele estava tocando um negocinho. Não é que ele era de alguma religião, alguma coisa, ele podia até ser um músico, só que ele estava fazendo um batuquinho. Eu reparei que eles estavam tentando colocar uma semente espiritual na menina também. Eita. Ok? E o que acontece? Eu e o menino aqui do lado, a gente estava de proteção para a menina aqui atrás, enquanto as velhinhas estavam do lado dela, jogando a sementinha de luz para ela, enquanto tinha mais dois casal ali na frente, fazendo uma proteção espiritual também, enquanto aqui do lado
tinha a galera, aqui mais do lado, na frente do cara que estava do meu lado, jogando, tentando jogar uma sementinha espiritual trevosa, alguma coisa. E aí o que acontece? Quando eu olhei para esses dois, eles olharam para mim e levantaram no mesmo segundo, os dois, assim. Tipo, eu olhei para eles, eles viram que eu estava vendo eles, e no mesmo milésimo eles levantaram e sentaram de costas para mim do outro lado. E aí a mensagem foi passada para a menina. Eu lembro que as mulheres estavam espiritualmente falando de Jesus. As velhinhas jogou a mensagem para a criancinha e depois abriu o metrô e cada um foi saindo numa ordem que protegia a menina. Então saiu tipo casal, depois saiu. Eu não lembro direitinho a sequência, mas se não me engano saiu, acho que eu fui um dos últimos a sair e a menina ficou. Só que as entidades ali já tinham ido. Aí o que aconteceu com a menina? Não sei. Foi para casa dela, né? É porque eu não contei isso no outro podcast direitinho, né? Com todos os detalhes, mas a gente fez a proteção. Se eu não me engano, ela saiu também. É que a batalha já tinha sido ganha, então não importava se ela ia continuar no metrô e ir embora, ou se ela ia pegar a escada, porque as entidades já tinham ido para outro lado, tinha saído, tinha ido para outro lado. Então, tipo assim, a batalha já estava ganha, não importa, ela já estava salva, e já tinha passado a informação. Então não era isso uma coisa que a gente se preocupou, porque a gente só saiu de uma proteção para ela até as entidades sair e foram para o lado esquerdo. E acho que, se eu não me engano, todo mundo foi para o lado direito para subir as escadas. E a menininha, como estava atrás da gente, foi a última a sair, ela já estava tranquila. Tá. Depois que eu fiz a missão, fui lá para a Zona Norte, fiz o que tinha que fazer. Na volta, aconteceu uma coisa que eu queria contar e eu não contei no outro, então vou contar aqui especial pro Cafofo do Black. Então, mano. Depois que eu fiz essa batalha, eu fui para a Zona Norte, falei o que tinha que falar para a pessoa, voltei, peguei o metrô de novo, e aí em São Caetano do Sul, eu ia pegar o ônibus. Quando eu entrei no ônibus, para subir para minha casa, todas as pessoas do ônibus estavam vestidas de branco. Sério? Não era porque eles estavam numa festa, não eram porque eles eram de religião, foi só uma coincidência. E era a hora do rush, quando eu voltei. Tipo, era o finalzinho da tarde, eu lembro até do tempo. E assim, todas as pessoas, 40 pessoas, um pouco mais, todas estavam de branco. Todas. E aí, quando eu bati o olho, eu vi todo mundo em corpo espiritual de luz. Caramba. Até emociona. E aí, é como se todo mundo ali tivesse vencido uma batalha espiritual naquele dia. E, por coincidência, todo mundo entrou no mesmo ônibus na mesma hora e a gente foi para casa. Até chorei aqui. Caramba, velho, que legal isso aí. Então, essa é que eu acho que eu não contei o que aconteceu com a menina, mas o que aconteceu é que a mensagem foi passada, a sementinha foi plantada na alma dela, digamos assim, e as entidades lá não conseguiram passar a informação que eles queriam, porque a gente fez uma barreira para as velhinhas ficar tranquilo e passar a mensagem. E aí foi tudo tranquilo, assim, e quando acabou a batalha, não foi tipo assim um olhar de alegria, tipo um sorriso, todo mundo saiu se olhando com aquele olhar de tipo, missão cumprida, tranquilo, bora para a próxima. Nem alegria, nem tristeza, nem satisfação, é só tipo, missão cumprida, pronto. Vamos para a próxima. Missão cumprida, soldado, bora. Mas eu fui só um escudo. Nesse dia eu fui só um escudo. Entendi. Fala, galera. Curtiu esse corte? Quer receber mais conteúdos assim? Então não se esquece de se inscrever no canal, beleza? Valeu.